assim abençoe poderosamente a vida do nosso co-pastor Roger Santos. É com muito prazer eu quero estar cumprimentando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, todos vocês têm sempre cultuado conosco através da rede CMA, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aproveitando para deixar um forte abraço para o nosso pastor presidente também, juntamente com o nosso pastor local, pastor João Paulo, eles que estão na caravana em Israel, onde tem contemplado, muitas pessoas têm contemplado os vídeos e ver o que Deus tem feito ali naquele lugar, né? E que cada vez mais Deus possa abençoar a vida do presidente, a nossa pastora Normente, nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, pastora Vanusa e toda a caravana que ali acompanha na nação de Israel. Então vamos para a nossa lição, entrar no nosso trabalho. Lição de número, ali está a lição de número 3, mas na realidade é a lição de número 5, apesar que essa revista verdadeiramente é a lição de número 3, porque essa revista são compostas de 3 lições, mas nós ampliamos ela para 26 lições, sendo que sempre o terceiro tópico é dado na terça-feira. Então, a lição de número 5 tem como título o batismo no Espírito Santo. Nós já tivemos até uma aula falando sobre isso, sobre no e com o Espírito Santo. Então, a forma correta é no, não que a forma com esteja errada, mas a forma correta é batismo no Espírito Santo e não o batismo com o Espírito Santo. Dado essa breve ali já está o nosso texto áureo, que já foi falado pelo nosso dirigente, diácono Gabriel Ferreira, mas é sempre bom, porque é baseado também na nossa lição, o nosso texto áureo, que nos fala assim, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, que diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui nessa verdade, no nosso texto áureo, melhor dizendo, algo que eu achei bastante interessante, é que na parte final, e não muito depois desses dias. Aqui vamos falar sobre João Batista. Esse versículo fala sobre João Batista. E se nós formos olhar detalhadamente diante das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que esse batismo não foi assim muito depois desses dias. O ministério de Jesus na terra foram quantos anos? A Bíblia nos diz que foi aproximadamente 3 anos e meio. E aqui ele já falou que com o batismo do Espírito Santo ele só viria ou veio depois que Jesus faleceu ou morreu, foi crucificado e depois ressuscitado, e que veria o batismo com ou no Espírito Santo. E muitas das vezes nós trazemos para os nossos dias atuais, nós vemos que a ansiedade da humanidade é tremenda. Aquilo que muitas das vezes as pessoas profetizam, ou quem sabe as pessoas esperam, que muitas das vezes que as coisas aconteçam da noite para o dia. E a vontade de Deus é sempre temos que estar em primeiro lugar. A vontade de Deus ela tem que ser soberana. Amém? Então, quando João Batista vai falar que não muito depois desses dias, então isso aproximadamente demorou ainda 3 anos e meio. E quem tivesse ansioso, tem a capacidade de esperar 3 anos e meio pela sua promessa. Muitas das vezes são poucas pessoas que não têm paciência de esperar. E aí, muitas das vezes, entra em grandes dificuldades por falta disso. E nós vemos muitas pessoas na própria Bíblia Sagrada que têm essa falta de paciência. A nossa verdade prática nos diz assim: ser batizado no Espírito Santo
é uma experiência espiritual perfeitamente distinta na nossa convenção. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. E aqui me chamou muita atenção que o nosso diácono Gabriel Ferreira, ele falou sobre o batismo no Espírito Santo, e algo que eu almejei muito, eu lembro disso, quando ele falou, veio logo na minha mente a ansiedade, porque quando você não é batizado, você fica ansioso. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo não foi diferente. Você vê todo mundo sendo batizado, e por que você não? E eu lembro, isso aí há 9 anos atrás, eu lembro que mas a minha esposa, e ela sabia que eu não era batizado, nós fizemos um propósito de jejum e oração e consagração durante 30 dias, buscando intensamente, consagrando, jejuando, orando, lendo a Bíblia durante 30 dias. E durante esses 30 dias eu não fui batizado. Por quê? Porque as coisas não acontecem na hora e nem na maneira que a gente quer. E muitas das vezes nós somos ansiosos assim, esperando que as coisas aconteçam na hora que nós queremos, na maneira que nós queremos, mas não, o Senhor tem um propósito para tudo na vida. E para a honra e glória de Deus, num culto de consagração pela manhã, diante desse altar aqui, ao pé desse altar, eu fui batizado para a honra e glória do nosso Deus. Então, portanto, Deus faz na hora e na maneira dele, não nossa. Mas o mais importante é a busca, porque nós vamos ver que a busca, e nós vamos ver aqui, que naquele grande dia de Pentecoste, se encontravam naquele grande dia, a promessa foi feita para aquele grande dia, cerca de 500 pessoas. Mas só no dia de Pentecoste se encontraram 120, ou aproximadamente 120 pessoas. E cadê os 380 pessoas? Ou aproximadamente 380? Não tiveram paciência. Por quê? Porque acharam que a promessa ia vir no dia seguinte. E muitas das vezes as coisas acontecem assim, não é na maneira e nem na hora que nós queremos. E aí é que vale a lição, e nós podemos aprender com isso, que não é na hora e nem na maneira que nós queremos, mas no tempo e na hora de Deus. Amém? Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Ela já foi feita pela nossa obreira Mayla Soares Santos, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso 13. São 13 versículos que não há necessidade. Nós já fizemos essa leitura. Vamos para os tópicos dessa lição. Essa lição, como todos sabem, essa lição é composta de 3 tópicos, sendo essa lição, nossa lição de número 5, ela é dada no primeiro e segundo tópico. Eu gosto sempre de frisar isso. E o terceiro será dado na continuação na terça-feira. Então, o tópico de número 1, o que significa o batismo no Espírito Santo? Subtópico 1 do tópico 1, o fenômeno do Pentecoste. Subtópico 2 do tópico 1, 2 bênçãos distintas. Subtópico 3 do tópico 1, conceitos teológicos. O tópico de número 2, o propósito do batismo no Espírito. Subtópico 1 do tópico 2, finalidade. Subtópico 2 do tópico 2, a capacitação do Espírito. E subtópico 3 do tópico 2, uma necessidade real e atual. São esses 2 primeiros subtópicos, a qual nós iremos nos deter, sendo que o próximo tópico, o tópico 3, será dado na terça-feira, a continuação. Nossa introdução. A nossa introdução ali, eu peço que todos leiam comigo. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, qual é o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo? Está lá a resposta. É a busca
de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Que busca é essa? Para um Deus que, além dele ser pessoal, além dele ser uma pessoa, como já foi falado na aula anterior, são 3 em 1, é trino e uno ao mesmo tempo, são 3, ao mesmo tempo é 1, e ao mesmo tempo é 1, e ao mesmo tempo são 3. E esse Deus, ele é pessoal, e uma coisa que nos chama muita atenção, ele é um Deus real. Além dele ser um Deus pessoal, ele é real, ele é vivo, ele vive. Nós servimos um Deus que vive. É motivo de nós glorificarmos e exaltarmos, porque servimos um Deus vivo. Quantas e quantas são as pessoas que fazem, nós todos os anos vemos aqui em Portugal, infelizmente, acontecer, pessoas fazendo peregrinação, andando quilômetros e quilômetros. Há relatos de muitos morrem, não sei se vocês sabem, muitos morrem nessa travessia, atropelados. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas, muitos peregrinos que morrem para adorar uma imagem, para adorar uma estátua. Pleno século 21 do ano de 2024, isso ainda acontece. Mas eu creio que ainda os olhos dessas pessoas se abrirão e servirão um Deus real, um Deus pessoal e também real, para a honra e glória dele, que isso irá acontecer, eu creio. O nosso ponto central está ali. O batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Então nós podemos ver diversas aqui, temos diversas passagens bíblicas que o batismo no Espírito Santo é uma coisa verdadeira e é revelada através das Escrituras. Temos diversas referências bíblicas que o batismo ele é verdadeiro e se encontra nas Escrituras Sagradas. Vamos para o nosso primeiro tópico, que nos diz o que significa o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos nos deter agora nesse primeiro tópico, do subtópico de número 1, que nos diz assim: o fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é que batiza no Espírito Santo. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Então nós vemos aqui que quem anunciou o batismo, que João Batista, melhor dizendo, anuncia que Jesus é que batiza no Espírito Santo. Então nós vamos ver, todos nós conhecemos e muito bem a passagem, que João diz que ele batizava com água, mas viria um depois dele que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, que era o nosso Salvador. E ele diz: ser batizado no Espírito Santo é identificar com receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Então nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, isso vem receber poder do alto, e é promessa do meu Pai, do nosso Deus, o poder que viria do alto através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreria, e através da morte e ressurreição, que é muito importante falar isso, veio o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e ele nos batizaria com fogo. E nós vemos claramente o fogo do Espírito Santo. E uma coisa muito interessante, que eu já tinha até falado sobre isso, a respeito, quando vai falar, foram batizados, e eles falaram línguas como que de fogo. A experiência foi tão extraordinária, que tudo aquilo que eles deduziram ali foi algo tão
fenomenal, que tudo que eles paravam ali, eles tentavam imaginar como ele. Não era quer dizer que era verdadeiramente fogo. A Bíblia é muito clara, em Atos 2, que vai dizer que era uma língua como que de fogo. É uma coisa tão, não sabe, como o próprio apóstolo João vai falar, narrar o livro de Apocalipse, são coisas que é falada, que se encontra lá no céu, são coisas que os olhos nunca ouviram e o coração nunca viu. Então o que ele vai falar ali são coisas que, como que de fogo, foi coisa verdadeiramente extraordinária o que aconteceu no dia de Pentecostes. Algo tão impactante que me chama a atenção, que pessoas simples, como eram ali os apóstolos, como nós vamos ver o apóstolo Pedro, pescador, e falar com autoridade tão grande de convencer as pessoas que se encontravam em Jerusalém. E a Bíblia foi muito clara em dizer que aquele dia foram quase 3.000 almas que reconheceram Jesus. E o que eu acho mais interessante é que Deus, ele tem suas formas de trabalhar, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e muitas das vezes nós procuramos ser tão ousado, procuramos tantas formas, e Deus trabalha de uma forma tão simples. Se você ler o que Pedro disse ali, primeiramente, ali a Bíblia vai dizer que o próprio versículo, o último versículo, versículo de número 13, que foi lido na nossa leitura bíblica em classe, pela nossa obreira Mayla, vai dizer que muitos achavam que eles estavam mortos, que eles estavam bêbados, embriagados. Uns zombam, mas a maioria creram. E assim é os dias atuais. Muitas pessoas, às vezes olha como é que a Bíblia ela é tão simples de uma forma de falar e que não esconde nada. Podia muito bem esconder essa parte. Mas sabe por que não esconde? É para que quando eu e quando você, alguém for contra a palavra de Deus, ou alguém nos contestar, é permissão do Senhor. Naquele dia de Pentecoste, foi registrado por Dr. Lucas, que as pessoas zombaram. Apesar de ser um número pequeno, mas houve zombaria de algumas pessoas. E nos dias atuais não é diferente. Você acha que às vezes você falar do Evangelho, você não vai ser zombado? Se a Bíblia está ali nos narrando o que aconteceu naquele grande dia, não foi no pequeno, não, foi num grande dia de Pentecostes, isso aconteceu. Imagina nós, ao falarmos do amor de Cristo. Só que nós temos que ter discernimento de saber que quando o Senhor, isso acontece, é porque é permissão dele. E se isso aconteceu ali, foi permissão dele. Só que a Bíblia também é muito clara em dizer que Pedro repreendeu e falou, não, nós não estamos mortos, ou não estamos embriagados. O que está havendo aqui é um derramar do Espírito Santo. E aí o que ele fala? Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Foram palavras simples, estou falando das minhas palavras, mas se você for ler lá, foram palavras simples. Mas o ponto suficiente para quase 3.000 almas se reconhecer a Jesus como seu único suficiente Salvador. E foram salvas. Então é forma simples que Deus usa. E de uma forma simples que Deus trabalha. E muitas das vezes as pessoas acham que é coisas extraordinárias, Deus também trabalha assim, não quer dizer que Deus não trabalha, mas são coisas, a maioria das vezes, coisas simples, a forma do agir de Deus. Então vamos dar continuidade, ainda no subtópico de número 1, o fenômeno do Pentecoste. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, Atos 1, verso 4 e 5. Isso aqui me chama muita atenção. Na Bíblia Sagrada, e como eu falo que a Bíblia é uma coisa extraordinária, se você for ler e se aprofundar,
Qual era o lugar mais seguro dos discípulos estarem? Já pararam para pensar nisso? Como diz o nosso pastor presidente em cima deste altar, ele pregando e falou, na lógica humana, era fora de Jerusalém. É ou não é? Primeiro pegaram o mestre, pegaram Jesus, crucificaram, mataram. E quem seriam os próximos? Quem, igreja? Os discípulos. E por que o Senhor diz, ficai em Jerusalém? Porque Deus gosta de usar muitas das vezes assim, as coisas que são impróprias para os homens, ou melhor, são impossíveis para os homens, é como Deus quer usar. Se nós formos ler a Bíblia, vão ver que os crentes daquela altura da igreja, eles todos saíram. Só ficaram em Jerusalém só os discípulos. Atos está lá registrado isso. Todos os crentes saíram. Por quê? Porque na mente deles, e lógica, faz sentido, os próximos a ser mortos seriam eles. Seriam os discípulos. No caso, seriam os servos, aqueles que creem em Cristo. Então foi óbvio que a maioria, ou todos os crentes, saíram de Jerusalém. Eles sabiam que eles eram os próximos a ser mortos. Mas os discípulos permaneceram, e por ordenança de Deus. Isso aconteceu. E não há dúvida de que descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência e esse batismo, Atos 2, verso 2 e 4. Então nós vemos aqui que não teve dúvida nenhuma da descida do Espírito Santo naquele grande dia de Pentecostes. Da forma de Deus trabalhar. Porque assim no improvável é que Deus faz o provável acontecer. Continuando ainda, o fenômeno do Pentecoste, tópico 1, ou melhor, subtópico de número 1. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 4. No presente contexto, cheio do Espírito Santo, se refere a ser batizado no Espírito Santo. E aqui nós vemos uma das referências, ser cheio do Espírito Santo, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Então, uma das formas das pessoas ser cheia é ser batizada. Essa é uma das formas de nós sermos cheios. E nós vamos ver que naquele grande dia de Pentecoste, todos foram cheios. Ali, todos que ali se encontravam, a Bíblia diz que cerca de quase 120 pessoas, todos, não ficou um de fora, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas em outra parte do Novo Testamento, cheio do Espírito Santo indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Tem as referências bíblicas. Então nós vemos que no Novo Testamento, cheio do Espírito Santo também indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Uma vida plena. Uma pessoa que é cheia é uma pessoa plena, uma pessoa que tem o Espírito dentro dela, e o fervor também se encontra nela, porque não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se não tiver uma vida plena, uma vida de comunhão, uma vida de busca uma vida de busca e cada vez mais uma vida de comunhão com o nosso Deus, com o Senhor Espírito Santo, no fervor do Espírito. Agora vamos entrar no nosso subtópico de número 2, que nos diz duas bênçãos distintas. Deus, em Cristo, nos concede duas bênçãos espirituais distintas. Quais são elas? A primeira. Vamos lá no 3, para ficar bonito. 1, 2, 3. Qual é a primeira? Essa é a melhor, irmãos. E a prova disso, o próprio Jesus, ele disse,
Você lembra quando Jesus, ele manda os discípulos, 70 discípulos, saírem? Viu um aleluia ali. Por quê? Porque naquela altura os discípulos saíram, eles profetizaram, eles curaram, eles expulsaram demônios e fizeram tudo o que podia ser feito de uma pessoa, apesar do Espírito Santo ainda não ter descido, eles fizeram tudo uma pessoa cheia do Espírito. Só que o Senhor diz: alegrai-vos, não por causa disso, alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos no livro da vida. Este é o motivo de nós nos alegrarmos, é através da salvação. Ser cheio do Espírito Santo é bom? É ótimo, mas ser salvo é melhor ainda, irmãos. Não há preço para a salvação não tem preço, irmãos. Ou melhor, teve um preço, o preço de cruz. O preço foi pago na cruz do Calvário. Então, temos duas bênçãos espirituais distintas. Então, a primeira, que é a conversão ou a salvação. E a salvação, ela só vem por uma. A salvação, ela só vem através da cruz. Está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir a Deus se não ir pelo Filho, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda, o batismo no Espírito Santo. São essas duas bênçãos distintas, a salvação e o batismo no Espírito Santo. Então, dando seguimento, duas bênçãos distintas. Atentamos para os pontos. Primeiro ponto: quem nasce de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5, 8. Aqui Deus falando para Nicodemos, ao nascer de novo. Então, quem nasce de novo tem o Espírito Santo. Então, todo crente que nasce, que se batiza, ele tem o Espírito Santo, porque crê em Jesus Cristo. Segundo ponto: o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. E muitas das vezes aqui há sempre aquela divergência, aquela luta no mundo evangélico, porque a pessoa não é pentecostal, então ela não tem Cristo, ou melhor, ela não tem o Espírito Santo. Mas aqui é muito claro, o autor da revista ele vai nos falar: o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. Por quê? Porque o Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Não tem como, porque a Bíblia, o próprio Jesus, ele vai falar que quem convence o homem dos seus pecados, é claro. Quem convence o homem dos seus pecados? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele diz que quem convence o homem dos seus pecados é o próprio Senhor Espírito Santo. Então, se a pessoa é convencida dos seus pecados, essa pessoa tem o Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto: quem não tem o Espírito Santo não é cristão. E está a referência bíblica, Romanos 8, 9. Capítulo 8, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então, não tem como a pessoa ter o Espírito Santo se ela não é cristã. Tem como essa pessoa ter o Espírito Santo sem ser cristã? Não há hipótese. Não tem como essa pessoa ser cristã, ou melhor, ter o Espírito Santo se não é cristã. O quarto ponto: a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão ou do novo nascimento nas águas. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é distinta, ela aparece da experiência da conversão ou da salvação. Então, as duas experiências aí são distintas. Ponto 5. Os discípulos já tinham a vida eterna antes do Pentecostes,
Lucas capítulo 10, verso 20 e João 20, 22. Então aqui nós vemos que os discípulos eles já tinham a vida eterna antes do Pentecoste, porque eu acabei de falar. O Senhor lhe disse: mas vale ficar feliz, não porque expulsaram demônios, não porque curaram enfermos, mas bom e melhor vocês ficarem felizes, porque tem o nome escrito no livro da vida. E este é o motivo verdadeiro de nós ficarmos felizes, por termos a salvação em Cristo Jesus. Amém? E o tópico 6, todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Amém ou não amém? Amém, todos ali, porque com certeza, como eu tinha falado outra vez, aproximadamente, a espera demoraram aproximadamente 7 dias, fazendo as contas, aproximadamente demorou a vinda ali de 7 dias que eles ficaram ali. Imagine uma pessoa que não é crente ficar 7 dias. O crente já demora a aceitar ficar à espera 7 dias. Imagine quem não é crente. Seria que a pessoa tinha condições de capacidade de esperar? Você acha? Com certeza que não. Então todos que ali estavam naquele grande dia de Pentecostes, com certeza todos eram crentes. Agora vamos para o nosso subtópico de número 3, do tópico 1. Subtópico 3, conceitos teológicos. Atentamos para os pontos. Ponto 1, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Aqui um ponto muito importante, que é ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você ser batizado no Espírito Santo, isso não te garante ser salvo. Amém? E Jesus disse isso. Onde é que Jesus disse isso? Jesus ele vai dizer, você lembra daquelas pessoas em minhas palavras? Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz aquilo. O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você acha? Agora vamos aqui uma coisa, vamos aqui nós aqui nos interagirmos. Você acha que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem capacidade de expulsar demônios? Sim ou não? Não. Você acha que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem capacidade de curar? Sim ou não? Ela tem a capacidade de fazer maravilhas e prodígio? Não. Isso é claro, não. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem essa capacidade de fazer isso. Por que isso? Isso vem do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, ele apenas usa as pessoas. O Espírito Santo é que usa as pessoas. Então nós vemos aqui que o batismo no Espírito Santo inicia o início do crente no serviço. É o início do crente no serviço. Mas isso não quer dizer a salvação do crente. Então não adianta, eu falando, né? O batismo com o Espírito Santo é uma comunhão que nós temos com o Espírito Santo e com Deus. Mas isso não quer dizer que nos garante a nossa salvação. Ponto 2. Ser revestidos do poder do alto, diz respeito à capacitação do crente em Jesus para a expressão do Evangelho e da edificação espiritual. Então este é outro ponto. Ser revestido do poder do alto, diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expressão do Evangelho e da edificação espiritual. Então, ser batizado é uma das formas, aqueles discípulos tiveram a ousadia porque foram batizados. Porque com certeza, e uma prova disso, quando eles ainda não foram batizados, quando eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus partiu,
E os discípulos também fizeram a mesma coisa, partiram, com exceção de João, o apóstolo amado. Todos os discípulos voltaram à sua vida normal. Isso está na Bíblia, lá no livro do próprio apóstolo João, narrando isso. E os discípulos voltaram à sua vida normal. Mas depois que eles foram batizados, eles aceitaram a ser chicoteados, eles aceitaram a ser zombados, eles aceitaram tudo, porque o Espírito Santo enchia eles e davam essa ousadia, essa capacidade. E eu acho mais interessante quando vejo Lucas, o doutor Lucas, que narra essa passagem, e no caso é justamente Pedro e João, quando eles são açoitados, eles se alegram, porque são açoitados pelo nome do Senhor. Você imagina uma pessoa sendo açoitada e se alegrar por causa disso, irmãos? Você acha que uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo? É por causa do Espírito Santo que ela se alegra. Nós vemos muitos mártires, como foi falado pelo nosso diácono Gabriel, que morreram, e o primeiro dele nós vemos que foi Estevão, se alegrando. Imagine você sendo apedrejado e tendo a humildade de falar: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem todo o Espírito Santo, ela está transbordando do Espírito Santo. E vemos hoje em dia muitos crentes, às vezes uma palavra, quem sabe uma palavra que a pessoa não gosta, já fica de cara feia. Quantas pessoas que tem assim? Quantas pessoas? Eu falo da igreja no universal, da igreja na terra, porque eu não falo de denominação, porque quem vai subir não vai ser uma denominação, não. O Senhor Jesus, Ele disse que vem buscar a sua igreja. Ele não vai buscar uma denominação, não. Ele vai buscar a sua igreja. E quantas igrejas, nós somos igreja do Senhor, às vezes por causa de uma palavra que a pessoa não gosta. Imagine se for apedrejada. Imagine se for esbofetada. Imagine se for uma palavra de baixo calão, essa pessoa ouvir. Quantos crentes que não revidam? Estou falando de crente, irmão. Estou falando de pessoas que servem a Deus. Quantas pessoas que não revidam por ouviram isso? Estamos vivendo um tempo que muitas das vezes, como se diz a própria Escritura, olho por olho e dente por dente. As pessoas querem devolver da mesma moeda. Se você foi agredido, você também agride. E é assim que o Senhor Jesus nos ensinou, não é? É difícil. O Senhor Jesus nos ensinou, se uma pessoa te dá um tapa no rosto, o que é que você tem que fazer? Dar 2 nela, não é isso? Virar outra face, irmãos. Esses são os servos, esses são os discípulos de Jesus. E isso temos que nós sermos assim, discípulos de Jesus. Amém? Agora, tópico de número 3. O batismo no Espírito Santo. Trata-se de uma experiência que ocorreu após ou junto à regeneração. Atos 9, 17, 10, 44 e 48. Então nós vemos que o batismo do Espírito Santo trata-se de uma experiência que ocorreu após ou junto à regeneração, ali no dia de Pentecostes. Agora, tópico de número 4. Todas as promessas, tópico no ponto de número 4, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. E o próprio Senhor, Ele que vai falar isso, que nós faríamos coisas ainda maiores que Ele mesmo fez. Isso tudo através
do batismo no Espírito Santo. E o ponto de número 5, as experiências do batismo no Espírito Santo é para todos e em todos os lugares e em todas as épocas. Isso é forte. Em todos os lugares e em todos, é para todos e em todos os lugares e em todas as épocas. O que isso quer dizer? Que o que está escrito ali, aí há 12 mil anos atrás, vale para hoje. Vale para os nossos dias. É para os nossos dias. Temos que vivenciar a palavra de Deus em nossas vidas. Sabemos da importância de vivenciarmos a palavra e não apenas falarmos, mas principalmente vivenciarmos a palavra do nosso Deus. Agora vamos para a síntese do tópico de número 1. Peço a ajuda de todos. No 3, para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Maravilha! Então vemos aqui que o síntese do tópico de número 1 vai nos dizer que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então nós vemos que eu falei bastante aqui sobre o dia, daquele grande dia de Pentecoste, a autoridade que foi lhes dada aos discípulos por serem batizados no Espírito Santo. Autoridade para quê? Para pregar. E a autoridade foi tão grande que Pedro pregou, não só aquela vez, mas também quando ele foi açoitado, quando ele curou aquele paralítico que se encontrava na Porta Formosa, e também 5.000 almas, a Bíblia nos vai falar que 5.000 almas também reconheceram a Jesus e foram salvos. Isso o quê? É a ousadia, a capacidade de pregar o Evangelho e edificar as igrejas. E vemos que através da ousadia daqueles discípulos, hoje o Evangelho é pregado para nós. Nós somos alcançados através dessa ousadia desses discípulos que edificou a igreja. E nós temos essa obrigação de passar a edificação para novas gerações. Por isso, a implantação da igreja nas nossas crianças é de fundamental importância. Principalmente agora, a chegada do Halloween, né? Sabemos que o inimigo tem tentado de todas as formas de atingir as nossas crianças. E sabemos que nós, como verdadeiros pregadores do Evangelho, temos que blindar as nossas crianças e fazer das nossas crianças um potencial na mão do nosso Deus. Amém? Vamos então para o nosso tópico de número 2, que tem como título o propósito do batismo no Espírito Santo. Subtópico de número 1 do tópico de número 2. A finalidade. Qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como? Está aqui as 3 letras. Letra A, ou melhor, as 4 letras. Letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo, uma das finalidades, a finalidade A, é o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, uma da forma de nós sermos batizados era para ter verdadeiramente isso, este poder de uma vida santa, uma vida repreensível, uma vida onde nós verdadeiramente devemos valorizar a santidade, que hoje em dia, infelizmente, em muitas das igrejas, as coisas estão se banalizando. Vivemos em uma era onde as pessoas, às vezes a gente vê tanta coisa, irmãos, que é realmente, às vezes, até lamentável disso acontecer, mas isso acontece nas igrejas, de uma forma em geral, gosto sempre de dizer, de uma forma em geral.
Você vê pessoas em pecado, pregando, e Deus usando. Mas por que Deus usa? Porque muitas das vezes Deus quer usar aquela pessoa para alcançar outra pessoa, mas aquela pessoa vai acertar depois as contas com Deus. Então muitas das vezes vemos pessoas, e agora o escândalo que nós vimos ali no GD11, quem conhece muito bem sabe o que houve ali no GD11, o escândalo foi tão grande, né, que no GD11, mas Deus usou pessoas ali de uma forma extraordinária, e Deus continua usando os altares de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Deus tem um propósito nas pessoas que vão ser alcançadas. Mas aquelas, Deus tem um propósito com cada um e acerta também as coisas com cada um. Por isso, nós devemos ter uma vida santa e serviço eficaz. E muitas das vezes as pessoas, por perder este temor, porque muitas das vezes as pessoas pensam que temos um Deus misericordioso, e Ele é. E é pessoa, e Deus usa as pessoas, e comete pecado, e Deus continua usando a pessoa, e usa, e usa, e usa. Só que nós esquecemos que Deus também é um Deus justo. E depois vem o acerto de Deus. Vem o chicote de Jeová. O rei Davi que o diga, né? O chicote comeu, mas foi forte na família do rei Davi. E é assim, irmãos, Deus usa de uma forma extraordinária, mas depois que o chicote de Jeová alcança também, então por isso nós temos essa obrigação de termos uma vida santa e o serviço eficaz. Letra B, a pureza ou a santificação simbolizada pela língua de fogo, ou a língua como de fogo, Mateus capítulo 3, verso 11 e Atos Apóstolos capítulo 15, 8 e 9. Então outra aqui é a pureza ou a santificação simbolizando em línguas de fogo ou línguas de poder, é uma das finalidades do batismo no Espírito Santo. Letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Então outra finalidade nós vemos aqui, que é o revestimento pleno do poder de Deus. E nós também se maravilhamos como vemos Deus agindo no seu revestimento pleno de poder. Quando Deus age, é algo que é notório e a igreja nota. E vemos coisas extraordinárias quando agir de Deus. E nós vemos nas Escrituras Sagradas diversas passagens que o povo se maravilharam, que o povo verdadeiramente se entusiasmaram, como a própria Bíblia vai nos dizer que quando Pedro passava, até a sua sombra curava. A fé do povo era tão grande que a sombra de Pedro curava. Eu acredito que a fé do povo que era muita, porque a sombra de Pedro, por isso que Jesus fala que as pessoas fariam coisas maiores que ele. Nós vemos que Jesus, o único ato mais próximo ali, nós vemos na mulher do fluxo de sangue, que ela não chegou a passar a sombra, mas ela tocou na orla, não tocou em Jesus. A sombra não é a pessoa, então ela tocou na orla, que saiu virtude e poder. Mas eu creio mais foi a fé dela, e assim a fé das pessoas. Por isso que, irmãos, que muitas das vezes as pessoas, quando é diagnosticada algo grave na vida da pessoa, mas a pessoa tem uma fé tão grande que ela vai ser curada daquilo, que quando ela fala assim, eu vou ser curada, e os médicos, infelizmente, já estão em estado avançado, estado terminal, e vemos diversos testemunhos, e de repente a pessoa vai fazer os exames, mas não tem nada, e é curada. É curada para quê? Para a honra e glória de Deus, porque Deus faz assim, irmãos, Deus cura. E muitas das vezes Deus faz isso algo quando a fé da pessoa é posta em prática. E Deus verdadeiramente, Ele faz com que as pessoas verdadeiramente alcancem os seus milagres. E vemos então na parte D, na letra D, a proclamação ou o testemunho de Cristo. E aqui nós vemos que
não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não proclamar. O que é proclamar? Se ela não falar de Cristo. Vivemos em uma época, e tem muitos 007, agente secreto de Cristo. Como assim? Ninguém sabe no trabalho que ele é cristão, ninguém sabe na escola que ele é cristão, ninguém sabe na faculdade que ele é cristão. Estou falando de uma forma em geral. É igreja, aqui a gente fala igreja, estou falando de denominação, estou falando igreja. Tem muitos cristãos assim, não proclama, não fala do amor de Cristo e passa a vida toda e ninguém sabe que ele é cristão. É o verdadeiramente agente secreto. Está escondendo de quê? E por quê? E para quê? E muitas das vezes, infelizmente, vemos isso, cristão não proclamando o amor de Cristo, não falando do amor de Cristo. Eu lembro que na pandemia, eu e o pastor Romeu Ramos, nós fomos convocados ao ter com o nosso diretor lá da empresa, alguns dos irmãos aqui que trabalham na empresa, a falar com o diretor, porque naquela altura da pandemia, houveram alguns casos, né, na altura, e aconteceu um caso ou outro lá na igreja, na empresa, e aí se falaram que nós estávamos na igreja, cultuando a Deus, e aí, naquela altura da pandemia, todo mundo se lembra, em 2020, como é que foi o caos daquele terrível. E eu fui chamado lá, fui falar com o diretor na altura, fui falar eu, mais um outro representante do sindicato, fomos conversar com o diretor para ele explicar como é que era o convívio na igreja. E eu falei da forma que nós falamos, eu falei, não, nossos cultos, todos os cultos são gravados, se o senhor quiser assistir, o senhor pode assistir, os cultos são gravados. Não, eu já vi. O diretor falou, eu já vi, assisti já. Não, e eu vi realmente, seu pastor fala mesmo, para manter naquela altura, nós tínhamos um distanciamento, as regras normais, não está bem. Mas aconteceu um caso aqui de uma pessoa da empresa, vocês vão ter que fazer o teste. Foi eu e o pastor Romeu Ramos, nós dois fizemos, não tem problema não, nós fomos lá, a empresa naquela altura era caro, e a empresa pagou, e tanto eu como o pastor Romeu Ramos fomos, no caso do teste, deu negativo. Então, quer dizer, que aconteceu lá, que entrou lá na empresa, e isso não foram por nós. E ele ouviu falar que nós, até chegou, por isso eu quero dizer só um caso, até o diretor da nossa empresa chegou a saber que nós éramos cristãos. E eu falei com ele, a prova era os vídeos que ele acompanhasse os trabalhos, que está lá, e ele falou que acompanhava e via a forma. Então, nós não tem como, mesmo que você possa querer ser um 007, você é cristão, você tem que se mostrar e falar do amor de Cristo, amém? E não se esconder. Vamos, então, continuar. Boa. Continuar para o nosso subtópico de número 2, do tópico 2, a capacitação do Espírito. O termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Então, nós vemos aqui que batismo, quando nós associamos a palavra batismo, nós evangélicos, né, nós temos que colocar isso, que infelizmente sabemos que para a Igreja Apostólica Romana, o batismo é de outra forma. Mas nós, como evangélico, todo mundo que quando fala assim, o batismo, seja logo pensa a pessoa sendo submergida, imersão ou submergida, a pessoa se mergulhando, que é o nosso batismo. E ser imerso significa capacitação, isto é, revelação do mistério de Deus. Vemos lá em Efésios 3, 5. Então vemos aqui que a pessoa, nova criatura a partir do momento quando ela é batizada, ela se transforma, a vida velha se passaram, e eis que tudo se faz novo nessa nova criatura. O poder para testemunhar de Jesus. Então vemos que o batismo faz com que a pessoa tenha o poder para testemunhar de Jesus, Atos 1:8.
Terceiro, profetizar. Nós vemos aqui atos de profético. Através do batismo também podemos ver que temos atos proféticos. Atos dos Apóstolos 11, 28. E realizar milagres. Romanos capítulo 15, verso 19. Então nós vemos aqui que também o imergir, ou a imersão do batismo, significa ser mergulhado, que nós como cristão, nós como evangélico, assim melhor dizendo, né, nós temos por esse hábito do batismo. E agora eu vi, vocês os irmãos que viram, eu já até falei sobre isso agora, nosso vídeo dos irmãos que estavam lá em Israel, sendo batizado ali no Rio Jordão. E quantos que têm a vontade de chegar lá e ser batizado? E nós tivemos o privilégio, todos eu creio que aqui já foram, teve esse privilégio de ser batizado onde, no Rio, né? Não propriamente o lugar, mas onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Uma necessidade, vamos agora para o subtópico de número 3 e o tópico 2, uma necessidade real e atual. Por que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? Uma pergunta. Porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então nós vemos aqui que por que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? Aí diz a resposta, porque os discípulos eles precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Isso quer dizer que se eles não fossem revestidos de poder, eles não tinham essa autoridade, este poder que vem do Espírito Santo para poder fazer, no caso, para poder salvar os pecadores, como foi ali, já foi falado em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Portanto, voltando aqui a relembrar, que o batismo não quer dizer salvação, mas que é muito importante que todos os crentes, em especial que não foram ainda batizados, eles se preocupem em buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Uma das formas de nós podermos edificar-nos a nós mesmos e crescermos espiritualmente falando é sermos batizados pelo Espírito Santo, é buscarmos. Sabemos, como eu falei, não é da maneira que queremos e nem na hora que queremos, mas é de fundamental importância, principalmente quem ainda não foi batizado, em buscar, em ter esse desejo, em implantar esse desejo no coração de buscar e da vontade de Deus na hora e no tempo de Deus, e isso com certeza você conseguirá. Continuando, uma necessidade real e atual, subtópico 3. Não existe regras rígidas do Novo Testamento para receber o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende ao caso individualmente e modos diferentes. Como eu falei, não existe uma regra rígida, como aqui mesmo o autor vai falar, não existe uma regra rígida no Novo Testamento para receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Pois Deus atende a casos individualmente de modos diferentes. Como eu havia falado lá no início, eu tinha feito um propósito de uma busca e não foi na altura que eu queria, e nem naquele propósito que eu tinha feito, porque não era do tempo ainda e nem na vontade de Deus, mas houve e coube a Deus no tempo e na vontade dele disso acontecer. Então tudo parte de nós, mas para acontecer, isso só vai depender do nosso Deus, pois atende aos casos individual de modo diferente. Mas é necessário arrependimento sincero, fé na promessa do batismo no Espírito Santo, oração e a palavra-chave aqui, ó. Qual é a palavra?
paciência. Viu? Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, uma das características que nós temos, quero que todos leiam a linha azul, no 3 para ficar bonito, 1, 2, 3. Maravilha. Então, esses são os requisitos. Como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Está aí as referências. Mas é necessário, primeira coisa, arrependimento por arrepender. Arrependimento sincero. Fé na promessa do batismo no Espírito Santo. Outra coisa, oração e paciência. Porque a pessoa às vezes, eu estou orando, eu estou tendo fé, eu estou buscando, estou consagrando, mas não está tendo o quê? Paciência. Viu? As coisas tudo acontecem da forma e da maneira de Deus, então não adianta nada. Se você fizer esses requisitos aqui indicados, você é um forte candidato a ser batizado no Espírito Santo. Mas primordial ter paciência. Amém? Então vamos para a síntese do tópico de número 2, assim nós vamos encerrar a nossa aula. Que nos diz assim, síntese do tópico de número 2. O propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Então nós vemos aqui, nós aprendemos nesses 2 tópicos e agora nesse tópico de número 2, que o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino, o serviço para a obra de Deus. Este é verdadeiramente o propósito desse serviço divino. Agora vamos para a nossa próxima aula, que é, que dia? Próxima aula, vamos lá ler todos juntos ali lá em cima, 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, portanto, a próxima aula, como eu já havia falado, é continuação desta aula, é o fechamento desta aula, que será dada na próxima terça-feira, no culto de ensino da palavra, terça-feira, às 19 horas, lição de número 6, que tem como título dessa lição, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Assim encerra a aula de hoje, que Deus possa continuar abençoando, nos fortalecendo e principalmente nos enchendo da presença do Senhor Espírito Santo. Amém? Que Deus assim vos abençoe de uma forma extraordinária. Convido aqui o nosso copastor, Roger Santos, ele que estará fazendo a conclusão e finalizando o trabalho desta noite. Que Deus assim abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.